Certo, queridos. Então vamos para mais uma aula sobre teologia do trabalho. Eu sempre gosto de começar fazendo uma recapitulação daquilo que nós já vimos, aquilo que vimos na aula passada, que seria a primeira aula, a aula 1. Hoje estamos na segunda aula. E na primeira aula nós falamos primeiro sobre a doutrina do trabalho. O que seria a doutrina do trabalho? A doutrina do trabalho é o primeiro enfoque, que é entender como o trabalho, como podemos entender o trabalho na cosmovisão cristã a partir do olhar para Deus. Toda a teologia cristã ela começa com olharmos para Deus e a partir disso construir nosso entendimento da vida prática. Então a gente viu na aula passada que eu comecei falando sobre isso aqui, que o sonho de muitas pessoas está materializado em capas como esse livro aqui, de aposentado, jovem, rico, e a gente parar de trabalhar logo na vida, a gente ter muitas poses, conseguir muitas poses e ser jovens quando a gente para de trabalhar. E eu falei que aquilo que a gente vai ver aqui ao longo dessa EBD é que, na verdade, a Bíblia não chama para o trabalho. A Bíblia vê o trabalho como algo positivo, algo que tem para acrescentar muito para o reino de Deus, inclusive quando estamos falando do trabalho do que nós muitas vezes falamos de secular. Hoje eu vou falar um pouco mais dessa separação de secular e espiritual, que às vezes erroneamente é feito. Mas o trabalho, digamos assim, no campo mundano, que alguns também dizem que é no campo do mundo e não dentro da esfera das atividades da igreja. É, Nós vimos que o trabalho ele começa com o conceito de que Deus é um Deus que trabalha. Em Gênesis 1, nós vimos na aula passada todo um desenvolvimento da criação com Deus sendo Deus em ação. Ele sendo o Deus criador, ele mudando em um processo de dias, construindo todo o universo até a Terra. Então, ele usando esse processo, ele tendo uma finalidade que seria o ser humano como a sua obra-prima, e por fim, depois de ele fazer todo esse trabalho, isso fica evidente que foi, digamos assim, um trabalho, porque no final, quando ele termina tudo, diz que Deus descansou. Ou seja, Deus para contemplar aquilo que seria o fruto daquilo que ele desenvolveu com as suas mãos, entre aspas, né? Com sua palavra criadora, com sua força criadora. É, e ele para observar tudo isso e para contemplar e para também se regozijar com isso, com a obra da sua criação. Só que também vimos que Deus não parou de trabalhar. A Bíblia fala que Deus permanece em ação. Jesus fala: meu Pai trabalha e eu também até agora. E nós temos várias formas como Deus trabalha, desenvolvendo seu plano de salvação, agindo na história da humanidade, construindo um lar para nós, diz na Bíblia, um lar eterno que Ele está construindo e preparando para nós, e também movendo sua igreja através do Espírito Santo para que nós também estejamos agindo e trabalhando. Então, se Deus trabalha, o que a gente viu na aula passada é: se Deus trabalha, então por que nós não? Nós também somos chamados a trabalhar. Porque antes da queda, eu tinha falado na aula passada que antes da queda havia um conceito de trabalho que foi alterado a partir do momento da queda do homem. Antes da queda, nós podemos já ver Adão no Éden trabalhando, já com uma missão de cultivar o Éden, de multiplicar, de dominar a terra, de guardar também o Éden. E a mulher também com uma função de auxiliadora. Então, estamos falando de auxiliar, significa de apoiar em algo que deve ser feito. Então, a Eva também tinha uma missão de trabalho junto com Adão. E por fim também encontramos a função de nomear os animais. Adão teve que catalogar e, por assim dizer, definir como seria o nome de cada animal, dar essa autoridade do homem em cima dos animais e comandar a terra que Deus tinha lhe dado. Mas depois disso acontece essa tragédia da queda do homem, da desobediência e o pecado que entra na humanidade. E nós vemos que o primeiro resultado disso foi a alteração do fruto do trabalho, porque Deus fala que para o homem, como consequência da sua desobediência, agora a terra seria amaldiçoada, o sustento seria obtido com fadiga, ele teria que suar para obter e comer o seu pão,
E ele iria enfrentar as forças da natureza, como inclusive agora nos enfrentamos nesse momento muito particular da nossa cidade e do nosso estado. Então o trabalho para o homem se torna pesado. Então o trabalho em si ele não era o problema para o ser humano, mas a forma de executá-lo começa a se tornar difícil a partir desse momento da queda da humanidade. Mas também vimos que no plano de salvação, quando a palavra diz que nós somos remidos em Cristo para sermos um povo dele, tudo se torna novo, inclusive as nossas ações, não somente da nossa relação com Deus, mas as nossas ações na esfera social. Ou seja, Deus nos chama para sermos seres humanos que vão agir de uma maneira diferente agora, como fruto da regeneração, como fruto da conversão e de caminhar com Jesus Cristo. Então, no plano de salvação, nós começamos a observar o trabalho de uma forma diferente, porque já não vamos fazer mais o trabalho para fins de alimentação apenas, ou apenas de sustento, nós começamos a fazer o trabalho com o propósito de servir a Cristo através disso. Assim como diz aqui o grande mandamento, amarás a Deus por sobre todas as coisas, o segundo diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E o trabalho se torna um elemento na vida cristã para amar o próximo também. Então, na esfera do trabalho onde Deus nos colocar, nós podemos estar servindo ao nosso próximo, mesmo que seja através de uma profissão que demanda remuneração, que demanda também até um desejo de lucrar e de crescer nosso, existe também uma componente de serviço ao próximo, através do qual nós também podemos glorificar ao nosso Senhor. Então, nós vimos também que, por fim, a última parte que nós falamos na última aula é que Deus nos chama a trabalhar e Ele nos coloca em alguma esfera para nós podermos assumir esse trabalho de uma maneira diferente daquilo que tinha acontecido após a queda, que seria esse fruto pesado. O trabalho ainda pode ser difícil, pode ser sofrido muitas vezes, mas a forma como nós somos chamados a encará-lo, a atitude que nós somos chamados a encarar esse trabalho e a executá-lo é muito diferente a partir da luz do Evangelho. E isso também permite que nós possamos glorificar a Deus através do trabalho por várias maneiras. Por exemplo, ocupar um território que deveria ser do governo de Cristo, ou seja, muitas esferas da humanidade onde faltam cristãos, ocupando lugares, sendo sal nesse ambiente, luz nesse ambiente, santificando um lugar onde é trevas, evangelizando os perdidos, seja tendo a oportunidade de compartilhar com as pessoas que estão nesses ambientes também o evangelho, e também, por fim, gerando recursos para o reino. Essa é uma coisa que eu enfatizei na aula passada, que às vezes a gente não tem tão claro assim, que eu posso enxergar o meu trabalho profissional de duas maneiras. Eu posso enxergar ele como uma fonte de renda apenas para meu próprio crescimento, ou eu posso já ter uma motivação já diferente quando eu assumo o meu trabalho, dizendo assim, é uma oportunidade para eu gerar mais recursos que podem abençoar mais pessoas dentro da esfera da igreja também, além de, claro, naturalmente, eu poder crescer e querer crescer com essa esfera profissional. Então, mais ou menos foi isso que nós vimos na aula passada, e hoje nós vamos falar sobre uma segunda parte, que seria o complemento, que seria o aspecto vocacional do trabalho. Hoje nós vamos entrar na segunda componente, que na primeira nós vimos que Deus é um Deus de trabalho. Deus trabalha e Ele nos chama para trabalhar. Mas aí vem uma segunda pergunta, que como nós devemos trabalhar? O que nós devemos fazer que representa efetivamente o trabalho? Então, nós já tínhamos visto que Deus trabalha, que Ele é um detalhe importante que eu não tinha mencionado na aula passada, que Deus é diferente do que os falsos deuses dos outros povos. Como nós tínhamos visto na aula passada, que no Antigo Testamento, os povos que estavam ali ao redor de Israel, tinha muitos ídolos que não eram ídolos que estavam trabalhando dentro da história da humanidade, mas nosso Deus não, Ele está agindo, Ele está desenvolvendo, então Ele nos chama a sermos imitadores deles, então nós temos que nos espelhar nele. Então esse trabalho em si é bom, nossa salvação em Cristo santifica também o trabalho estabelecendo seu papel digno. Mas aí,
podemos pensar como é que nós devemos trabalhar, o que a Bíblia nos diz a respeito dessa forma prática de colocarmos o trabalho em operação, por assim dizer. Então, eu convido vocês a abrirem ou também acompanharem aqui esse texto de 2 Tessalonicenses 3, do verso 10 até o verso 12. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, nós vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto vimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Bem, aqui nós temos uma instrução muito forte de Paulo, porque Paulo fala, bom, se alguém não quer trabalhar, se alguém quer ser folgado, também que não coma. Ou seja, ele está colocando um extremo, dizendo assim, o direito a comer, o direito a se sustentar e se alimentar e a ter as suas necessidades supridas, ele vem a partir de uma obrigação que nós temos que ter, que é a obrigação de executar nosso trabalho. E há uma coisa interessante, essa primeira frase, parte sempre se fala bastante, a gente conhece bem, mas dentro desse texto Paulo fala outra coisa aqui, que eu quero mostrar para vocês que marcou muito a visão protestante do trabalho. Porque Paulo fala que aqueles que não estavam trabalhando, essa crítica que ele faz para alguns daquela igreja ali em Tessalonicenses, ele fala, aqueles que andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazem coisas vãs. Ou seja, ao invés de estarem trabalhando e sendo esforçados e se esmerando para ter sustento, para gerar recursos e para progredir, estavam ali de barriga para cima, por assim dizer, fazendo coisas vãs, ou seja, coisas que não traziam fruto. E isso vai marcar, esse entendimento aqui desse texto vai marcar muito a visão protestante, evangélica, de como nós vemos o trabalho. Porque existe uma outra visão, que nós vamos ver em outras religiões, inclusive em algumas linhas cristãs, que entende mais o ser humano fazer um trabalho apenas como uma mera necessidade, para depois ele poder desfrutar da sua vida, fazendo as coisas que Paulo fala aqui, as coisas vãs. Tem a ver com aquilo que falei na primeira aula, aquele livro, como é que se chamava? Aposentado, Jovem e Rico. Ou seja, eu me aposento, estou jovem, estou rico para fazer o quê? Coisas vãs, não significa coisas pecaminosas, mas coisas improdutivas. E Paulo está falando que não. Ele está nos chamando a trabalhar antes de fazer coisas vãs. Então, há uma componente muito forte aqui, dizendo assim, eu trabalho no modo de vida para o cristão, conforme o chamado que Paulo está colocando aqui em 2 Tessalonicenses. E nesse sentido, existe um livro, talvez alguns de vocês já leram esse livro, vale muito a pena, bem interessante, um pouco pesada a leitura, mas porque é mais antigo, é de 1904, foi publicado, de Max Weber. Um livro super importante para aqueles que são da sociologia, e o título do livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tínhamos duas correntes naquela época, uma corrente marxista. Marx falava que a religião é o ópio do povo, né? Era basicamente uma frase assim que se falava. Max Weber, ele tem uma visão diferente. Ele começou a observar a sociedade cristã. Ele diz: espera aí, esses caras ali não estão simplesmente sendo ignorantes e sendo embrutecidos. Muito pelo contrário, há uma componente diferente nas sociedades que estão baseadas e pautadas por um princípio cristão. Então, Marx, aqui tem dois resumos que são interessantes aqui do que fala Weber. A primeira diz aqui: Max Weber argumenta na sua obra basicamente que aquele indivíduo que racionaliza suas ações, ou seja, torna suas ações bem racionais, valoriza seu trabalho e apresenta veja que ressalto isso aqui em relação ao texto que eu li anteriormente da Bíblia, apresenta um afastamento do gozo espontâneo. Esse indivíduo possui o chamado espírito capitalista. Então Weber diz assim: quem é capitalista? Hoje, talvez, às vezes a gente se arrepia um pouco com capitalista porque parece que é uma coisa nociva, mas Weber diz: quem é o indivíduo que acumula riquezas e que cresce na sua economia em torno com um acúmulo de riquezas?
É um indivíduo que racionaliza suas ações, valoriza seu Alejandro, trabalho. Oi, desculpa atrapalhar, mas a tua tela não está apresentando para nós, ela parou de apresentar. opa, faz muito isso? Faz um pouquinho, não muito. Por favor, avisem quando tem alguma situação assim. Eu não queria cortar. Não, não, por favor, por favor. Felipe, se tu estiver ouvindo essa parte, por favor, corta essa parte da gravação. Se não cortar, vai ficar uma acusação pro Felipe aqui. Esse texto aqui vocês conseguiram acompanhar ou não? Ainda não apareceu a tela para mim. Não aparece a tela. Aparece que tu começou a compartilhar. Aqui diz que está carregando minha tela, só um minutinho aqui. Agora sim, né? Agora sim. Tá, desculpem que esse é o problema de eu estar com só o meu notebook aqui. Estou fora de casa, então. Ok, eu estava lendo. Vamos recapitular aqui essa parte aqui. Então, o texto de 2 Tessalonicenses. Paulo diz: se alguém não quiser trabalhar, também não coma também, ou também não coma. E aí ele enfatiza não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Era a crítica que ele estava fazendo para as pessoas que não estavam trabalhando. Então Paulo coloca uma tensão entre o trabalho e a vida de prazeres, a vida folgada, por assim dizer. Não necessariamente nós estamos falando aqui de obras pecaminosas. Não estamos falando de necessariamente de fazer o que é errado diante da palavra de Deus, mas é não estar produzindo. E aí, isso vai mudar muito o espírito protestante, porque o protestantismo começa a entender que trabalho é uma obrigação para o cristão. Trabalho é um modo de vida para o cristão, porque o cristão é chamado a produzir. Ele não é, ele tem um tempo limitado nessa terra, e nesse tempo limitado ele é chamado a produzir o máximo possível, tanto para o reino como para um legado para a sociedade. Isso é algo que a gente fala muito pouco aqui no Brasil, mas eu tive a oportunidade de morar um tempo nos Estados Unidos e me impressionou muito como na filosofia americana, que é muito cheia foi muito influenciada pelo protestantismo inglês, as pessoas falam muito de deixar um legado. E isso vem um pouco desse pensamento aqui. Eu estou aqui na Terra para construir o reino e para ser um meio de alcançar pessoas para Cristo, mas também estou para deixar um legado para a sociedade, para construir uma sociedade melhor. Como é que eu faço isso? Através do trabalho, ao invés das coisas vãs. Então eu estava falando para vocês que isso contrasta com aquele livro que usei como introdução da aula passada, porque nós não somos chamados para que nosso alvo de vida seja uma aposentadoria jovem e rica, onde a gente passa a começar a curtir as coisas vãs da vida. Nada contra de poder desfrutar de umas férias, poder desfrutar da família, tudo mais. Mas a nossa missão, ela é muito mais centrada no trabalho e na construção tanto da vida cristã como também de um legado para a sociedade. E Weber, ele identifica isso nesse livro aqui, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Primeiro, ele define que é um capitalista. É alguém que racionaliza suas ações, que valoriza o seu trabalho, e aqui é o ponto importante, e apresenta um afastamento do gozo espontâneo. Ou seja, é um indivíduo que não pega cada centavo que recebe e já sai correndo a gastá-lo em prazeres. Muito pelo contrário, ele tem uma visão muito mais a longo prazo, não espontânea, a longo prazo. Ele tem uma visão de construção. Então ele vai dizer, não, eu vou acumular riquezas para construir algo que deixe um legado. E aí Weber argumenta, e ele estuda a sociedade da sua época, e ele argumenta que algo, e ele fala o seguinte, aqui esse texto, Weber argumenta que algo da ética protestante era novo no contexto da modernidade capitalista da época. Ao contrário do catolicismo, que era a religião, digamos assim, o contraposto dentro da religião cristã. E que era o seguinte, a valorização do cumprimento do dever
no âmbito das profissões mundanas como o mais elevado conteúdo que a autorrealização moral é capaz de assumir. O cumprimento do dever no âmbito das profissões mundanas, ou seja, eu tenho uma profissão nesse mundo e essa profissão é a forma de eu cumprir o meu dever. Deus me colocou aqui para cumprir um dever. Parte desse dever é essa profissão no mundo. Por exemplo, Deus me colocou aqui no mundo para eu ser professor universitário. E através dessa profissão universitária, eu posso ter uma autorrealização moral. Ou seja, eu não preciso me sentir mal porque estou na URGS dando aula para os meus alunos, ao invés de ter usado esse tempo para estar evangelizando ou escrevendo, compondo hinos cristãos. Eu posso estar na URGS dando aula para os meus alunos e me alegrando que Deus me colocou nessa posição para exercer a minha profissão no mundo e, através disso, também glorificá-lo. Isso é uma componente que começa a se tornar mais evidente dentro do protestantismo, como o protestantismo começa a ver o mundo do trabalho. Ou seja, o protestantismo não separa, isso já em Weber a gente começa a ver, ele não separa o mundo espiritual do mundo secular. A gente usa ainda essa forma de falar, ok, tem um trabalho secular para dizer que não estou trabalhando como pastor, como missionário, como ministro de louvor, alguma coisa que seja diretamente vinculada à igreja. Mas nós, no pensamento batista, nós já temos bem claro isso, que não existe mundo secular e mundo espiritual. Ou seja, o meu dia a dia já é uma forma de cultuar a Deus. E isso é importante, porque eu posso começar a ter um ótimo desempenho no meu trabalho e eu posso usar isso também como instrumento do reino, mesmo que não seja nem evangelizando. Esse é um ponto importante, porque às vezes a gente é tentado a querer sempre o ambiente de trabalho espiritualizar, dizendo assim, não, então se eu estou aqui nesse trabalho, eu tenho que evangelizar fulano, ciclano, beltrano. Claro que nós somos chamados para evangelizar, não só no trabalho, em todo mundo, lugar. Mas não é como uma compensação pelo fato de eu estar trabalhando. Está entendendo o que estou querendo dizer? Ou seja, eu não preciso, de alguma maneira, juntar créditos pelo fato de que eu os estou usando no meu trabalho. Eu posso estar dentro do meu trabalho com alegria, dizendo assim, estou aqui para acumular riquezas, para crescer, para me desenvolver, porque esse é o chamado e a vocação que Deus me deu. Esse é um ponto que Weber identifica nas sociedades protestantes já na sua época, como o cerne do espírito capitalista. Ele diz que o espírito capitalista ele começa a se desenvolver dentro dessas sociedades protestantes da sua época. Então a teologia protestante sempre viu o trabalho mundano ou secular como uma vocação, isto é, como um chamado de Deus. Eu não sou pastor, porque Deus me colocou aqui nessa terra para ser outra coisa. E está tudo bem com ser outra coisa seja outra profissão, outro exercício. Não por isso deixo de ser cristão e não por isso deixo de ter uma função dentro do reino. Segundo ponto, Deus não só nos chama a proclamar o evangelho, mas também a exercer nosso domínio sobre a terra mediante os ofícios. Aquele chamado inicial que a gente viu na aula passada, Deus que faz a criação, dá ao homem uma missão. Ele não dá uma missão de evangelizar ou de ficar construindo altares para cultuar a Deus durante todo o dia, alguma coisa assim. Dá uma missão de domínio da terra. Dominar a terra. Como é que vai dominar a terra? Por exemplo, com tecnologia. O desenvolvimento, posso dizer isso porque sou da área da engenharia, mas o desenvolvimento da engenharia é uma forma de dominarmos a terra. Termos o domínio sobre as coisas, com infraestruturas, com veículos, com todos, uma forma de dominarmos a Terra e é uma forma de cumprir aquela primeira missão que Deus deu ao ser humano quando o criou. E terceiro, o desenvolvimento empreendedor e o acúmulo do capital, ao invés do gozo imediato, é visto no protestantismo como uma parte da missão dada por Deus. Ou seja, ao invés de ver o trabalho como uma forma imediata de retorno para eu começar a gozar dos prazeres do mundo, não estou falando de pecados, estou falando de gozar de férias, ou passar um ano inteiro folgado, coisas assim. No espírito capitalista protestante existe uma visão de acúmulo de capital. Ao invés de eu estar todo dia folgado, só usando o recurso diário, eu posso estar acumulando riquezas e com isso posso criar muito mais impacto. Posso criar um legado para a sociedade
e algo que ajuda a sociedade a se desenvolver. E esse ponto é interessante porque a tese de Weber foi testada, a hipótese, na verdade, de Weber foi testada também aqui no Brasil. Conheço esses pesquisadores aqui, eles são da Universidade Federal de Pelotas, eles são da economia, e eles, o que eles fizeram? Eles pegaram os dados do IBGE para analisar o impacto do protestantismo sobre o desenvolvimento econômico e social no Brasil. Os caras pegaram todos os dados do IBGE, quando a gente faz o censo, e dizem assim, que religião você depois trabalho, o que faz e tudo mais, e aí temos todas essas informações dentro dos dados do IBGE. E eles testaram isso com ferramentas estatísticas, que não vem aqui ao caso, mas foi bem interessante que, inclusive no Brasil foi constatado que indivíduos de base protestante, ou seja, pessoas que vêm de uma base de formação protestante, o que se denomina protestantes, aí tem todos aí, metodistas, luteranos, anglicanos, presbiterianos, batistas, não tem, pelo que eu vi na classificação, não entram neopentecostais, estão em outras religiões, então são somente as tradicionais que foram colocadas aqui. Eles possuem mais chances de serem mais empreendedores e obterem mais renda frente a seus pares católicos, no primeiro grupo de comparação, e outras religiões, também um segundo grupo de comparação. Eles pegaram assim, imagina assim, uma amostra de pessoas, imagina, por exemplo, 10 mil pessoas protestantes, 10 mil pessoas católicas. Aí fizeram um pareado, assim, bom, vamos pegar pessoas com a mesma característica. Uma pessoa que mora em determinado bairro, com determinadas características, sei lá, idade, formação e tudo mais, e o mesmo de um par de outra religião. Eles conseguiram provar que quem é de base protestante entende, na mesma base de comparação, do mesmo perfil do indivíduo, sempre tende a tem uma probabilidade muito maior de ser ou mais empreendedor ou de acumular mais riquezas. E isso tem a ver com eles mostram aqui essa tese de Weber, que ele se comprova, aqui no Brasil também, e quem é protestante não tem essa visão do trabalho como um gozo imediato. É mais uma cultura, nós chamamos uma cultura de trabalho de acúmulo. Ou seja, eu não estou aqui só para estar gozando do dia a dia. Eu estou aqui para trabalhar, para progredir na vida, para construir algo mais duradouro. Isso aqui não é preconceito, gente. Assim, não tem preconceito religioso, nada do tipo. É simplesmente estatística. Isso aqui está publicado, isso é ciência, ciências sociais, mas é ciência, é economia, e está publicado em um artigo numa revista bem conhecida de economia brasileira. Então, é uma constatação que esse espírito que Max Weber via no perfil protestante, ele se mantém também dentro da própria sociedade brasileira. Ou seja, resumo, existe algo diferente no nosso entendimento teológico de como a gente encarar o trabalho. E qual que é essa componente diferente? Essa componente está naquilo que nós chamamos de vocação. O que seria a vocação? No dicionário aqui a definição diz que vocação é disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão. Então, veja que diz uma disposição natural e espontânea, ou seja, não é forçada em alguém. Existe uma tendência, tem gente que são mais sensíveis para as dores humanas e se interessam mais por psicologia. Tem gente que é muito mais quadrado e engessado e gosta de números e coisas do tipo, e tem uma tendência muito mais para ciências exatas e talvez para engenharia. Tem gente que gosta de discutir e coisas do tipo e tem uma tendência muito mais para o direito. Então existe uma disposição natural e espontânea que orienta a pessoa no sentido de uma atividade, função e profissão. Isso que é a vocação. Na Alemanha, que vem dessa base protestante e vem dessa antiguidade, que é justamente a sociedade que Weber estuda na época, esse conceito de vocação é tão forte que a definição de que tipo de universidade uma criança vai fazer já é definido na pré-adolescência, ou começa a ser definido, que são a formação vocacional. Tem vários tipos de universidades, não é todo mundo que vai à universidade aqui como no Brasil, que vai a uma universidade mais acadêmica.
Se a pessoa, por exemplo, tem um perfil muito mais prático, mão na massa, isso vai ser já identificado, essa vocação já durante a formação no ensino médio, e já essa pessoa vai ser orientada para uma universidade de aplicada. Seria algo mais com um perfil técnico, como nós chamamos aqui no Brasil. Agora, se a pessoa já tem um perfil muito mais acadêmico, mais reflexivo, sim, vai ser muito mais orientada para uma universidade de ciências. E assim, eles já vão definindo a vocação, até meio polêmico, controverso isso, mas eles já vão definindo já desde a pré-adolescência essa vocação. Então, eu estou colocando aqui o conceito de vocação, mas a cena da questão na visão protestante existe um vocacionado, ou seja, Deus de alguma maneira coloca no meu coração ou na minha esfera de possibilidades algo no qual Ele me quer trabalhando. E vejam que estou falando de Deus, ou seja, não sou eu mesmo que no meu campo da minha realidade eu escolho naturalmente o que eu vou estudar e escolho onde vou trabalhar. Quem está dirigindo esse processo é Deus. E Ele me está colocando no lugar e eu tenho uma missão nesse lugar. É isso que Weber entende ali dentro do espírito protestante. Então aí vem a grande pergunta. Bom, como se existe uma vocação, se eu sou vocacionado, como é que eu vou saber que trabalho eu devo escolher? Que profissão? Será que tem profissões que são mais espirituais ou não? Algumas mais cristãs ou não? Como é que é esse processo? Uma luz, isso a gente pode encontrar ali, eu convido que vocês quiserem me acompanhar na leitura, abram em Êxodo 31, do verso 1 até o 6. E diz assim, ele fala sobre Deus trabalhando na parte justamente profissional de duas pessoas aqui. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, desculpa, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar e em detalhes de madeira para trabalhar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Ou seja, aqui nós vemos primeiro Deus como uma fonte de vocação, porque estamos falando aqui de pessoas que eram artesãos, e diz que Deus os encheu, primeiro, do seu Espírito Santo, segundo, de habilidade, e terceiro, de inteligência, que são basicamente as três coisas que precisamos para desenvolver um trabalho como cristãos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter uma habilidade para executar essa determinada tarefa e nós precisamos também ter inteligência para poder executá-la, ou seja, a parte cognitiva e a parte física e, por fim, a parte espiritual. Ou seja, as três dimensões, corpo, mente e alma, aqui nessa unidade daquilo que Deus está colocando, que foi trabalhado nessas pessoas para executar. Diz que foi concedido por Deus para um determinado propósito, aqui no verso 4 e 5, para elaborar os projetos, trabalhar em ouro, e depois no final, perdão, no verso 6, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Ou seja, essas capacidades que esses homens tinham sido dadas por Deus e não por eles mesmos. E isso é um princípio que nós trazemos da palavra de Deus até hoje. Nós somos alguma coisa, nós temos algum determinado título, somos bons em algo que a gente faz, não porque nós somos tão diferenciados do resto do mundo, é porque nós cremos que Deus está nos dando essa capacidade através desses três princípios aqui: enchimento do Espírito Santo, qualificação da habilidade e qualificação da inteligência. A gente também poderia pensar, bom, mas será que isso seria somente aplicado a esses homens porque eles tinham uma obra específica que era a construção do templo, das coisas do templo, ou seja, o trabalho secular deles tinha um propósito espiritual, porque de certa forma era um arquiteto que ia fazer uma arquitetura da igreja, era um marceneiro, mas que ia fazer o móvel da igreja. Será que seria isso?
Na verdade, na Bíblia a gente vem muitos outros tipos de profissões que não necessariamente, que mantêm essa essência de pessoas trabalhando e fazendo a sua diferença através da profissão que eles têm, que são exemplos, o que eu diria exemplo de vocacionado. Aqui tem uma lista, e isso é uma lista bem básica, poderia ter uma lista bem maior de pessoas. Vamos aí com alguns exemplos. Primeiro, o comandante militar, Naaman, ele se converte, isso está em 2 Reis 5, de 1 a 14, ele se converte a Deus, mas ele permanece como comandante do exército, e inclusive do exército inimigo, ou seja, ele não deixa a sua vocação por ter se convertido a Deus. Pelo contrário, ele até pede autorização para o profeta, dizendo assim, agora quando vou lá, vou ter que manter a respeito para o meu rei e tudo mais. O profeta não manda ele abandonar seu cargo no exército como comandante. Ele manda a ir lá na sua terra e seguir cultuando Deus. Muito parecido com o que acontece com João Batista, quando os soldados romanos chegam e perguntam o que nós devemos fazer. E ele fala, olha, vão sim exercendo a sua profissão, mas não abusem das pessoas, tratem as pessoas com decência. Outros exemplos, os pescadores, Pedro, Tiago e João, deixaram suas redes, ou seja, foram atrás ou seguiram Jesus, mas eles mantiveram contato direto com sua profissão durante o ministério. Eles seguiram pescando, muitas vezes, inclusive, quando precisavam pagar impostos com Jesus, eles vão lá, jogam as redes, jogam o anzol para seguir exercendo sua profissão. O publicano Zaqueu, por exemplo, não deixou de cobrar os impostos, mas parou de extorquir seus conterrâneos. Isso em Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu se converte, ele era um publicano, era abominável dentro da sociedade judaica. Quando ele se converte, ele entende que ele tinha roubado das pessoas, ele faz uma declaração para Jesus, e Jesus muito se alegra com isso. Ele não faz uma declaração de deixar de ser um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Ele diz, aqueles que eu roubei, eu vou dar em dobro. Ou seja, ele ia devolver aquilo que ele roubou, mas ele seguiria sendo um cobrador de impostos. O médico amado, Lucas, não era apóstolo, mas usou sua inteligência para pesquisar e escrever um evangelho. Ou seja, Lucas é um claro exemplo de alguém que, com sua profissão, pode usar essa própria inteligência diferenciada que ele tinha para uma obra do reino, como, por exemplo, a escrita do evangelho. Simão, o curador de peles, que acabou abrindo sua casa para hospedar o missionário, que foi o caso de Pedro. Lídia, a mulher empresária, que era vendedora de tecido de púrpura, que era um luxo, um artigo de luxo na época, e com suas riquezas abre a sua casa para os missionários e os abençoa com suas riquezas. Priscila e Áquila, por exemplo, eram fazedores de tendas, em Atos 18. Enquanto trabalhavam, abriam igrejas nas suas casas, abençoando os cristãos perseguidos. O que eu quero dizer com isso? Veja, aqui temos uma lista de exemplos vocacionados, pessoas que estão trabalhando nas profissões mundanas, mas a componente importante é que todas elas serviram o reino através das suas profissões seculares. Ou seja, na sua posição que Deus os chamou, esse é o conceito de vocação, na posição que Deus os chamou, eles começaram ou continuaram, se eram já pessoas dentro do reino de Deus, já da fé, continuaram fazendo mais, aproveitando as oportunidades para servir ao reino através da sua própria profissão, ou aqueles que se converteram, eles mudaram sua forma de encarar a sua profissão, mas não abandonaram a profissão. Ou seja, não há uma necessidade da vocação se tornar uma vocação espiritual. Ela pode ser secular no sentido de uma profissão que está atuando no mundo, mas o grande ponto é o que isso contribui para aquela visão não do gozo imediato, como justamente fala Max Weber, não esse gozo imediato, mas o investimento duradouro. Como é que nós estamos dentro dessas profissões? Como é que esses homens dentro das suas profissões, eles fizeram com que essa profissão seja frutífera para o reino? Então aí surgem algumas questões. Por exemplo, será que isso significa que eu tenho que sentir um chamado de forma clara para uma profissão? Porque se a vocação é algo dado por Deus, se isso vem de Deus colocando no coração do ser humano,
a pergunta seria, será que eu tenho que sentir um chamado, assim como para o pastorado também, assim, de eu sentir algo no meu coração me queimando para dizer assim, eu quero ser advogado, isso está queimando no meu coração? A Bíblia não fala que a gente precisa sentir um chamado para uma profissão. Não existe evidência, por assim dizer, na palavra de Deus de que as pessoas foram, de alguma maneira, chamadas para a profissão. Muitas vezes era uma questão muito do contexto. Bom, o pai de alguém era curtidor de peles, então a pessoa já era curtidor de peles também. Mas, sim, na Bíblia nós encontramos que Deus nos dá um propósito na Terra, ou seja, Ele nos coloca para a gente ter um propósito. Então a grande pergunta é, eu não preciso, ou a resposta seria, eu não preciso sentir um chamado para a profissão, mas na profissão que eu escolher, ou que eu estiver, eu preciso ter um propósito claro da minha vida. E esse é um ponto, porque muitas vezes temos pessoas que estão dentro dos seus trabalhos, mas sem um propósito claro. Para que eu estou aqui? E eu não estou dizendo assim, posso ser um trabalhador simples, executando uma tarefa simples, independência, ou pode ser um trabalho que apenas o Márcio citou na semana passada, às vezes a pessoa está desempregada e consegue, vamos supor, consegue um trabalho ali, que nem seja o trabalho que a pessoa queria, mas o ponto é, eu consigo dar um propósito para isso? Eu consigo ver um propósito de ver Deus dentro disso, me dando uma missão e eu podendo exercer aquilo que eu posso e sei fazer dentro desse âmbito? Segunda pergunta, esse chamado vocacional tem que ter um propósito eclesiástico, como um dos artesãos que vimos em Êxodo 31? Esse é o seu segundo ponto. A Bíblia não separa o secular do espiritual. Toda profissão legítima é o meio de exaltar a Deus, como vimos aí na lista anterior, glorificando no lugar onde podemos servir ou diretamente a Ele, por exemplo, aqueles que têm uma função diretamente ligada com a igreja, ou diretamente ao próximo, como, por exemplo, um hospital ou uma universidade. Ou seja, qualquer profissão nos ajuda a nos cumprirmos as duas grandes leis. Qualquer profissão legítima, claro. Estamos falando de profissões legítimas, ou seja, nem daria para dizer que isso é uma profissão, mas, por exemplo, se eu sou um ladrão de profissão, isso não seria uma profissão legítima. Nem sei se dá para dizer que isso seria uma profissão. Mas toda profissão legítima, eu posso ter dois impactos diretos. Uma é glorificar a Deus diretamente, por exemplo, quando estou num serviço eclesiástico diretamente ligado com algo de matéria espiritual, ou glorificar a Deus indiretamente a partir do amor ao próximo, como, por exemplo, pensando em servir as pessoas. Eu estou ali no meu computador programando, eu posso estar servindo ao próximo também, porque eu posso ser o programador que faz no tempo que deveria fazer, que é capaz de fazer, ou eu posso posso ser um programador enrolado que está fazendo com que a empresa perca produtividade, porque de todas maneiras a empresa me paga por salário fixo e não por resultado, por exemplo. Então, a forma como eu encaro a minha esfera de trabalho, eu posso ser um abençoador ou posso ser um folgado, né? E essa é a grande diferença que marca o espírito com que a gente executa nossa vocação. E o terceiro ponto é como posso saber onde Deus me quer trabalhando? A gente pode buscar responder isso através de uma maneira prática. Pode ser começando por onde Ele não nos quer trabalhando. A gente pode ter clareza muitas vezes o que não é benéfico para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa própria vida. Por exemplo, eu posso ser, nem estou vendo aqui quem está, então não é nada de ninguém, mas posso ter uma profissão a profissão é muito digna, muito exaltada. Vamos pegar o caso de medicina. Posso ser um médico que tem uma função nobre, que tem diretamente ligada com a ajuda das pessoas, e posso virar um plantonista de 7 dias da semana. Será que Deus me quer nessa posição? Onde eu me esgoto fisicamente, estou ausente das minhas relações de comunidade dentro da igreja, não consigo servir ao reino de outras maneiras. São coisas que a gente precisa perguntar. Não é a profissão em si, mas é como essa profissão vai ser executada. Então, isso pode ser um caminho de buscar responder algumas perguntas, dizer onde Deus me quer trabalhando, o que Deus quer que eu esteja fazendo. E por fim, às vezes Deus não responde nada,
Às vezes Deus simplesmente quer que a gente caminhe pela fé, crendo que estamos sendo dirigidos por eles. E aí, a partir disso, a gente identificar oportunidades. A minha vida foi assim. Eu, desde adolescente, sempre quis ser advogado. Era meu sonho poder fazer uma faculdade de Direito. A minha família não tinha condições. Quando chegou a época de eu ir para a faculdade, a minha mãe não conseguia me pagar porque ficava em outra cidade, longe da minha casa. Então, teria todo um curso adicional que a minha mãe não conseguiria encarar. Eu não tinha oportunidades. Tinha na minha cidade duas faculdades dentro da Universidade Federal lá na Argentina. Uma era a Faculdade de Artes e outra a Faculdade de Engenharia. Não fazia ideia. Eu me lembro até hoje, sentei, me ajoelhei e disse assim, Senhor, eu quero fazer algo da minha vida, não quero ficar sem fazer nada. Eu não sei o que fazer, me dirige, me dá uma oportunidade. Eu vou tocar qualquer coisa que vier pela frente. Me lembro que aquele dia eu ia me inscrever na faculdade de arte e um amigo meu chega e me diz, cara, tem um curso novo de engenharia de produção ali, um curso mais de gestão, talvez tu te interessa, dá uma olhada ali. Fui me inscrever sem saber o que estava fazendo. Mas naquele momento que eu não tinha uma resposta, a única coisa que eu sabia que estava fazendo era me agarrar na mão de Deus. Porque eu não sabia para onde ir, não sabia se isso ia dar certo ou não, mas eu sabia que era a única oportunidade que eu tinha. Nem sabia se era essa, porque podia ter escolhido a outra, a faculdade de artes, fazer design gráfico, que eu ia tentar. Mas, bom, Senhor, não sei o que fazer, mas tu vai saber, vou lá e talvez não dê certo, mas vou tentar. E eu posso olho hoje para trás, já acabei fazendo graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo em engenharia de produção, tanto que me apaixonei por essa carreira. Hoje sou professor de engenharia de produção e eu louvo a Deus. Hoje penso assim, puxa, se eu tivesse escolhido a minha profissão como advogado, talvez ia estar feliz, talvez ia estar tudo certo. Mas eu vejo claramente, naquele momento de eu não ter uma resposta, eu buscar somente oportunidades, caminhar e caminhar pela fé e agarrando na mão de Deus, confiando que Deus iria abrir caminhos e dirigir. E a partir disso, abracei essa oportunidade como a única que eu teria na minha vida. E deu certo, sim. E pode ter outras histórias que não tenham dado certo, mas o que eu quero dizer com isso é, às vezes Deus não nos traz aí um anjo que vai nos dizer assim, eu quero que tu faça tal profissão. Mas pela necessidade e pela busca de a gente ter aquele princípio que é não estar folgado, mas buscar para se ocupar e trabalhar, que é aquele texto que a gente viu de Paulo, Deus pode ir honrando e abrindo caminhos para a gente ir se desenvolvendo e construindo uma profissão e um caminho na sua vida. Então, eu diria que se trata de termos uma perspectiva teológica do nosso trabalho. Eu não estou simplesmente executando uma tarefa dada para ter uma renda desejada, mas eu sou chamado àquilo que diz Paulo aqui em Colossenses 3. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, seja uma profissão de alto escalão, seja uma profissão simples, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Então, o que Paulo está chamando aqui é que, dizendo assim, não interessa em que profissão a gente está, não interessa qual que é o campo da vocação que a gente tem. O ponto maior é aonde a gente está, a gente tem que entender que a gente tem que fazer isso como para fazer para o Senhor, não para as pessoas. Ou seja, eu posso ter um chefe chato, eu posso ter um chefe muito parceiro, não interessa. O meu chefe, aquele que paga meu salário, não é meu chefe real. O meu chefe verdadeiro na minha profissão, no meu trabalho, é o Senhor. A Ele eu estou servindo no lugar onde eu fui colocado para exercer a minha profissão. Logo, esperava de mim excelência. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso para a pessoa, porque às vezes a pessoa talvez nem merece da forma como nos trata. Mas nesse lugar onde eu estou fazendo com excelência porque estou servindo a Cristo através disso. É isso que Paulo está falando aqui, quando ele coloca, inclusive, no contexto que esses servos que ele está falando aqui, muitas vezes eram escravos, e que estavam vivendo na casa de um senhor a quem eles serviam. E ele está dizendo assim, não façam isso simplesmente para ser agradáveis ao seu senhor. Façam como fazendo para Jesus Cristo. Então, Paulo nos chama aqui a gente
agir com simplicidade de coração, sem astúcia ou interesse caracterizado do mundo de trabalho, muitas vezes, muito mais interesseiro, muito mais voltado com os interesses de crescimento, temendo a Deus, sem separar minha vida devocional da minha atividade laboral, fazendo tudo de coração, ele fala aqui, ou seja, demanda intensidade, uma dedicação, uma paixão. Se ele está falando assim, fazei-o de todo o coração, está dizendo assim, não fica dentro do teu trabalho assim pensando quando vão ser as 6 da tarde para sair e fugir dele. Ou seja, não fica durante o trabalho contando as horas e ir totalmente desmotivado. Ele está nos chamando a fazermos de todo o coração, dizendo assim, de paixão, dizendo assim, eu estou servindo a Cristo aqui onde estou. E se não gosto do trabalho, bom, vou orar por um trabalho melhor, mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que deixar a minha marca de excelência onde estou, porque estou servindo a Cristo através disso. E por fim, lembrar que se estou servindo a Cristo, isso é a nossa forma de culto, não somente uma forma de renda. Eu estou cultuando a Deus através disso. Não é somente na Conde, às 10 e pouco da manhã, 10h15, que quando eu vou lá com isso nos domingos, estou cultuando ao Senhor. Eu estou cultuando no dia a dia, através do meu serviço também aos homens, dentro da minha profissão. Então devemos ver o trabalho e nossa vocação como uma oportunidade para sermos sal e luz do mundo, através dessa posição que Deus nos dá em algum lugar nessa terra. E aí vem uma última pergunta que eu já estou indo para o final. Será que essa vocação, eu acho que vale muito a pena enfatizar isso dentro do conceito de vocação. Vocação, um chamado de Deus para nos exercermos um trabalho em algum lugar. Tá, mas isso será que seria só para os homens? Porque lá em Gênesis, na primeira aula, vimos que a mulher foi chamada para ser auxiliadora idônea. Mas então é o homem trabalhando e a mulher como auxiliadora no lar, seria que isso seria um modelo de profissão de trabalho cristão? Eu enfatizo isso, sei que não é o perfil da Conde, mas existe um estereótipo evangélico de mulher cristã cuja única vocação se restringe à esfera do lar. Ou seja, a mulher tendo que ser dona de casa e mãe, e o homem trabalhando na rua. E isso seria o modelo de ser família cristã. Existe um estereótipo disso. Eu sei que não é o nosso modelo, a nossa igreja, mas existe esse modelo estereótipo dentro de algumas esferas evangélicas. Mas isso se baseia numa distorção do papel do marido como provedor, porque Efésios 5:25 diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por si. Ou seja, é nosso papel como maridos liderar nossa casa em amor, como Cristo dando sua vida pela igreja e tudo mais. Ou seja, o trabalho duro, quem tem que realmente sofrer dentro de casa, em primeiro lugar, é o marido, de fato, porque Cristo também foi o primeiro que sofreu antes que a sua igreja. Ou seja, ele carregou a parte, digamos assim, a parte pesada. Mas isso não significa que a mulher não possa também exercer uma profissão e se desenvolver profissionalmente. Na verdade, se trata de um anacronismo, ou seja, a gente traz um modelo de outra esfera, onde a mulher estava dentro da casa somente, mas somente entre aspas, agora eu vou explicar, para o mundo da modernidade, para o mundo de hoje. Baseado no... Por quê? Porque naquela época, nos tempos bíblicos, a mulher dentro de casa, ela era um motor de uma economia doméstica da vida rural. E a gente pode ver um grande exemplo disso na mulher descrita a mulher virtuosa descrita em Provérbios. Acho que esqueci aqui colocar o capítulo. Acho que é Provérbios 31, se não me engano. A mulher virtuosa descrita no final de Provérbios, eu destaco aqui, não vamos ler agora porque já estamos bem no fim do tempo, mas esse texto fala que ela produz lucro no verso 11, que ela produz ganhos no verso 18, que ela trabalha com suas mãos e produz o pão no verso 13, que ela traz o pão para casa no verso 14, que ela cuida dos mantimentos no verso 15, e ainda ela faz negócios e investimentos, compra e vende, que a gente fala no verso 16. E por fim, lá no final diz que ela gerencia a sua casa, no verso 27. Ou seja, ela faz muitas coisas. Não é uma mulher na vida moderna que vai ficar somente em casa cuidando dos filhos e depois os filhos saem e ela não vai ter mais uma ocupação direta. E não estou menosprezando esse formato. Nós podemos ter esse formato e está tudo válido com isso. O problema é o contrário, é quando nós dizemos que o estereótipo de família cristã mesmo é esse formato onde a mulher não sai para trabalhar e exercer uma profissão. Porque a mulher virtuosa de Provérbios, ela está executando trabalhos constantes.
e trabalhos até pesados. Até engraçado, porque parece, se a gente lê o capítulo, parece que o marido dela fica lá discutindo com os anciãos na porta da cidade, e quem está realmente suando e organizando a economia é a mulher. De tanto que ela faz e produz, e por isso que ela é louvada. Tanto que ela diz que vã é formosura, é como é vã, beleza, formosura, mas ela é louvada por tudo que ela faz, tudo que ela produz. Essa é a grande virtude dela. E claro que pelo temor que ela tem ao Senhor. Então nós temos uma base bíblica muito forte também para que as mulheres possam sim exercer a sua profissão, a sua vocação, tanto quanto os homens no meio profissional. Obviamente, isso seria uma esfera de outra aula de EBD. Isso não significa esquecer os papéis familiares. Aí temos a teologia da família, que teríamos que colocar junto, que esse é o grande desafio. Como conciliar sempre papéis dentro de casa com papéis do mundo de trabalho. Mas isso temos que lembrar também que isso vale tanto para homens como mulheres. Como eu vou ser pai presente dentro de casa e ao mesmo tempo um profissional de excelência na rua? Como eu vou ser uma mãe presente que cuida dos meus filhos e ao mesmo tempo eu vou ser uma profissional nas atividades seculares? Isso é um desafio que todos nós enfrentamos. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Então, uma reflexão final. Hoje nós vimos sobre o papel do vocacionado, ou seja, que a profissão é um chamado de Deus, que a nossa profissão, nosso trabalho, eles são, na visão protestante, elas são para construir um legado e um impacto ao próximo e para a glória de Deus. Logo, eles acabam sendo muito mais a longo prazo e não são tão de retornos imediatos, que era justamente o que observou Weber dentro da sociedade capitalista protestante. Mas tem uma última pergunta: o que fazer quando nada dá certo? Porque a gente está falando de trabalho e na aula passada foi comentado que às vezes a gente pode ter um contexto onde a pessoa quer trabalhar, mas ela não consegue, porque não consegue emprego, está desempregada, está à procura de oportunidades e aguardando poder se empregar e poder exercer a sua vocação. Que é uma realidade do mundo, uma realidade moderna, do mundo pós-moderno também, né? Primeiro a gente precisa lembrar que a gente não precisa ser bem-sucedidos profissionalmente para estarmos exercendo a nossa vocação. Não precisamos ter um grande destaque, sermos premiados e tudo mais, porque isso pode ser também uma fonte de idolatria. Na próxima aula a gente vai falar sobre justamente esse outro lado, a ansiedade de não sermos bem-sucedidos, ou a ansiedade do sucesso, essa matéria da nossa próxima EBD. Então, primeiro, eu posso buscar trabalhos mais simples e eu posso mesmo estar sendo vocacionado e glorificando a Deus e fazendo a minha missão. Segundo, a fonte do sustento ela segue pertencendo ao Senhor. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a orarmos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, quando nada dá certo, essa é a nossa primeira oração, clamar ao Senhor para que Ele nos dê o pão nosso de cada dia. Esse é o poder ter o sustento básico do meu dia a dia. Ou seja, estou falando aqui na aula sobre acúmulo de riquezas e sobre desenvolvimento profissional, mas pode ser que às vezes eu simplesmente precise orar pelo sustento diário que pode estar faltando. E isso, temos histórias no Antigo Testamento, como por exemplo o maná no deserto, que é uma lição de dependência. Deus dando maná cada dia ao povo de Israel, e dependendo diariamente. Talvez alguns de nós aqui possam estar passando por necessidade, dependendo daquele maná diário, de coisa todo básico que precisa para o sustento do dia a dia, porque ainda não tem possibilidades melhores na sua vida. E é também uma lição de vida cristã, da dependência de Deus. Ou seja, a vocação, ela vem, claro, ela é um papel importante, mas antes disso vem a dependência de Deus naquilo que seria o sustento do pão diário. E por fim, eu diria também que se reinventar também é um ato de fé. Às vezes, eu tenho um amigo muito próximo que tinha uma profissão, estudado, universitário e tudo mais, mas é uma profissão que começou a ser muito, muito ingrata no sentido da concorrência muito com pessoas que nem tinham formação, e ele começou a perder muito o mercado, e ele teve que se reinventar. E isso pode acontecer. Muitas vezes dentro do nosso caminhar, a gente vai precisar se reinventar e buscar novas
profissões, uma nova vocação. Não é porque nós estamos hoje numa determinada vocação que a gente vai continuar para sempre nela. Pode ser que Deus nos coloca em outros lugares e nos abre outras portas e outras oportunidades. E eu diria assim, talvez o exemplo mais claro que eu encontro na Bíblia sobre isso é José como exemplo, porque José passou por diferentes cargos, diferentes situações, desde garçom até governador, mas a grande diferença, a grande componente de José foi justamente aquilo que a gente viu hoje, era que em todas essas posições ele foi fiel a Deus. Ele foi flexível, ele foi se adaptando às circunstâncias para exercer o seu trabalho onde ele era chamado e ele era colocado, mas em todas elas ele era fiel a Deus. E o mais legal da vida de José foi que ele viu a mão de Deus dirigindo com um propósito. Ele viu no final lá, quando ele fala com os irmãos deles, ele diz: vocês tentaram tudo isso aqui contra meu mal, mas Deus usou tudo isso para o bem, para preservar o nosso povo. Então ele vê o trabalho dele, os diferentes cargos, as diferentes profissões que ele teve que exercer, como meios de Deus para construir uma história muito maior. Então, às vezes, a gente pode ter que passar por readaptações, mudanças e transições e lembrar nesses momentos que talvez Deus está escrevendo uma história muito maior que a gente talvez não tenha compreensão. Talvez aqui a alguns anos a gente vai entender, ou talvez somente lá na eternidade. Então, o que eu quero enfatizar com isso que às vezes o caminho não é o caminho pode ser mais torto do que reto dentro da construção de uma vocação, de uma profissão, de um trabalho que a gente pode exercer para a glória de Deus. Certo, queridos? Então, na próxima aula, hoje nós vimos primeiro a doutrina do trabalho, como Deus trabalha, como isso pode nos influenciar e nos guiar. Hoje nós vimos como nós devemos encarar o trabalho. E agora, nas duas próximas aulas, a gente vai ter uma visão prática. Primeiro, como a gente lida com nossos desejos dentro do trabalho, crescimento, lucros, melhores salários, toda essa parte mais prática. E depois, por fim, uma segunda parte da nossa vida prática 2, nossos anseios, que tem a ver com ansiedade, com como a gente lida com a pressão.